Nunca confie em uma pessoa que tenta crescer acusando os outros, inventando mentiras sobre os outros, atacando os outros. Esse tipo de pessoa depende de polêmica, depende de briga para conseguir crescer. Porque o seu próprio conteúdo não é algo de valor que ajude as pessoas e as pessoas vejam valor e queiram acompanhá-lo, queiram comprar seu produto, queiram comprar a sua ideia. Então, como ele não tem algo de valor para ofertar, tudo que ele faz da vida dele é a famosa síndrome do Dick Vigarista. Ele se preocupa muito mais em tentar atrapalhar o caminho dos outros do que construir o seu próprio caminho. Se ele dedicasse essa energia, essa disposição que ele tem de atacar outras pessoas na própria vida, nos próprios objetivos, ele teria a vida que ele tanto sonha, a vida que ele tanto almeja, a vida que ele tanto talvez até inveje desses outros produtores. E, pelo fato de estar vivendo a vida dos sonhos, não sobraria tempo para se preocupar com a vida alheia, não sobraria tempo para inventar mentiras, não sobraria tempo para ele ficar atacando outras pessoas. Por quê? Porque ele estaria vivendo uma vida foda. Para pensar, se você fosse um cara foda, se você tivesse uma vida foda, se você tivesse um relacionamento foda, uma mulher foda, você iria perder o seu precioso tempo falando mal da vida dos outros, inventando mentiras sobre outros, atacando os outros? É óbvio que não. Por quê? Porque a sua vida já é autossuficiente, você não depende de falar de terceiros para que você cresça, porque você é uma pessoa de valor e você agrega valor e automaticamente você é valorizado. E adivinha, esse é o conceito do VSM, do valor sexual de mercado. Ao contrário do que tentam pregar, ai, é entrar na academia, ficar bonitinho, VSM, primeiro ponto. O ponto principal do VSM é a personalidade, a sua maturidade, o seu autoconhecimento, ou seja, a pessoa que você é, e não aquilo que você aparenta ser. Porque se fosse assim, bastava qualquer um entrar na academia, fazer dinheiro, que ele ia conseguir a mulher que quiser. E a gente sabe que não é assim que funciona. E até caras que têm tudo isso, aparência, beleza, fama, dinheiro, grana, acabam se prejudicando dentro de relacionamento, como o Kaká, como o Zé Felipe. Por quê? Porque não sabem como se comportar. E o comportamento vem do quê? Da sua personalidade, da sua maturidade, do seu autoconhecimento. Então o VSM, ele é fundamental. Você tenta fugir disso ou não, você tem VSM, todo homem tem VSM, porque isso é inato da natureza. Agora, tem homens que desenvolvem isso e tem outros homens que nem sabem o que é isso. Quem desenvolve isso, seja de uma forma consciente, porque ele entendeu o que é VSM, ele vai ter resultado na vida, ou seja, porque ele entendeu como o mundo funciona, que ele tem que buscar que o homem não tem nada de bandeja. Então, o foco aqui é sempre você. Você focar no seu desenvolvimento, porque a consequência disso é você ter a vida que você quer. E tendo uma vida foda, sendo um cara foda, você vai ter a mulher que você tanto deseja. Aí eu te pergunto, por que que você vai precisar de conteúdo de sedução? Conteúdo sobre ficar papeando infinitamente com uma mulher. Não faz sentido. Por quê? Porque no momento que você foca só em conversação, só em ficar falando com mulher, você esquece do ponto principal, você mesmo. O seu próprio desenvolvimento, o seu próprio objetivo, os seus próprios objetivos de vida, você se deixa de lado. E a maioria dos homens não tem consciência, não teve nenhum pai falar, ó, você tem que se desenvolver. O homem ele nasce sem valor. Se você não correr atrás, a vida não vai ser, não vai, ninguém vai te entregar de bandeja igual se você fosse uma mulher bonita, igual se você tivesse isso aqui entre as pernas. Então você vai ter que ralar. Aí para pensar, você fica a vida inteira achando que existe uma fórmula mágica certa de conversar com uma mulher que vai fazer ela querer ficar com você, só que você não tem nada de valor para oferecer. E aí eu comecei a expor isso para o mundo e o principal, gerar resultados reais. Eu tenho mais de 17 mil alunos e a maioria me mandam relatos com mulher do lado. Então eu não preciso ficar atacando outras pessoas, porque eu gero resultado. E eu gero resultado de uma forma fácil. Os meus alunos, eles não precisam ficar abordando desconhecida, mas eles podem, eles têm capacidade. Eles aprendem a como conversar, eles aprendem como chegar, eles aprendem tudo isso. Só que esse não é o ponto principal, sabe por quê? Porque para pensar. Se você é um homem que a mulher já quer se relacionar antes de você chegar nela, falar com ela, e você só se torna esse homem através do seu BSM, qual a necessidade de você ficar comprando cursinho de sedução, aonde você tem que aprender conversação? Sendo que se você quer aprender a conversar com uma pessoa e nunca mais precisar comprar um curso, eu vou te ensinar aqui os 3 pontos bases para você conversar com qualquer pessoa, tá? Primeira coisa, você precisa ser um cara interessado. A maioria das pessoas, na hora de conversar com uma mulher,
Eles estão muito mais preocupados em falar, 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 e não escutam uma pessoa, não querem entender outra pessoa. Sendo que a mulher adora falar sobre ela. E quanto mais ela fala sobre si, mais conteúdo você vai ter para fazer as perguntas certas e o assunto nunca morrer. Então, seja uma pessoa interessada, queira entender qual é a outra pessoa. Porque quando você vai nessa de conquistar através da lábia, você só tá querendo falar a palavra certa para você conseguir levá-la para o mais rápido possível. Isso é entender a pessoa? Isso é ser legal com a pessoa? Isso é ter valor? Não, isso é pura manipulação para você usar o corpo de uma mulher. Não faz sentido isso. E você vai entender porque eu vou contar um pouco da minha história. Por que que eu tenho o nome de sedutor e sempre fui contra a sedução? É justamente para causar esse burburinho. As pessoas falam, calma aí, ele se diz sedutor? Eu não me digo sedutor. Me intitularam assim. E o fato de eu falar contra a sedução, de que você não precisa ficar abordando desconhecidas do nada, né? Que você pode atrair as mulheres através do foco em você. E é muito mais fácil, né? Você conseguir chegar em mulheres que já estão atraídas por você, porque qualquer coisa que você falar vai funcionar. Qualquer coisa que vai sair da sua boca, a não ser que você xingue a pessoa, e olhe que eu já fiz zoeiras assim e consegui ficar. Eu aprendi isso muito tempo atrás. Por quê? Porque quando você é o homem que a mulher deseja, ela não tá nem aí pro que sai da sua boca, ela só quer ficar com você. Eu entendi o seguinte: por que que eu vou me concentrar em enganar uma mulher, manipular uma mulher, se eu posso ser um homem de valor? Se eu posso alcançar os meus objetivos de vida, de eu me olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo, de eu ter uma profissão foda, de eu ter uma carreira foda, de onde eu chegar eu ser respeitado, eu ser admirado. Quando eu abrir a boca, eu agrego valor, as pessoas querem me escutar. Ser capaz de construir uma audiência tão grande, ter 17 mil alunos. Então eu prefiro muito mais construir algo sólido e a mulher ser a consequência de eu ter esse cara foda, ou do que eu esquecer que eu tenho que construir minha vida, que construir a minha melhor versão e focar só em papinho furado. Mas o ponto principal é, você tem que ser um cara interessado. Então, busque entender a mulher, enxergue a mulher como se ela fosse um livro, tá? Então faça as perguntas, tente entender o porquê que ela faz o que faz, por que que ela gosta do que gosta, como que ela fez isso, como chegou. Seja um cara interessado. Segundo ponto é, seja um cara interessante. O que é ser um cara interessante? Você precisa se desenvolver. Lembra que eu falei do VSM? Ponto principal é personalidade, autoconhecimento e maturidade. Você tem que buscar se compreender como ser humano, você tem que buscar entender em que você é bom, quais são suas habilidades, entendeu? Você tem que desenvolver a sua personalidade para que quando você abra a boca, você tenha algo de valor para ofertar para as pessoas. Você não tem aqui no chat GPT jogar um roteirozinho lá, como fazer um vídeo, e não conseguir assim gravar um vídeo inteiro desse, só com aquilo que sai da tua mente, fluido, natural, sem precisar roteiro, esquematizado para atacar os outros. Então, o que que você tem que fazer? Ser um cara interessante através daquilo que você traz valor para a pessoa. Isso você faz através do conhecimento que você busca, porque assim, só tem como sair algo de valor de você quando você ingere algo de valor. Então você tem que buscar se desenvolver. Você tem que estudar, você tem que viajar, você tem que conhecer pessoas, você tem que viver, tá? Tudo que você faz para se desenvolver, que melhorou a si mesmo, melhorou a sua vida, você pode compartilhar para outras pessoas, para que essas pessoas mudem de vida também, igual eu faço aqui em todo o meu vídeo. Todo o meu vídeo tem uma dica, algo que você vai poder fazer para melhorar a sua vida. Mas como é que eu sei disso? Porque eu tive que me desenvolver antes. Esse é o grande ponto que vocês não conseguem perceber. Então, seja uma pessoa que agrega valor. E o ponto principal, que é a chave, que cria tensão sexual, que faz a mulher querer ficar com você, é o fato de você provocar. É onde você vai mexer com as emoções dela, é onde você vai fazer ela rir, é onde você vai fazer ela se validar pra ti, é onde vai criando a tensão sexual, é você dar uma negação. Acabou. Se você sabe essas três coisas, acabou. Você vai conseguir desenrolar com qualquer mulher e você não vai precisar ficar gastando um cursinho de sedução. Só que detalhe, papo só funciona pra quem tem VSM. Não existe palavra no mundo, conversa no mundo, cantada no mundo, lábio no mundo, que convença uma mulher de querer ficar com um cara que ela não quer. Não tem. Então, antes do papo, você tem que ter um bom VSM, tá? O papo é só para você confirmar a sua atitude, a sua postura, quem ela já imagina que você é. Do contrário, não vai funcionar, tá? Essa é a grande realidade. E aí, quando eu comecei a ensinar isso para os homens, eles não precisavam mais de conteúdo de sedução, eles podiam focar em se desenvolver na sua própria vida, e as mulheres iriam dar sinais de interesse para você, algumas até chegarem em você, como eu ensino, tá? Tem diversos alunos, diversos depoimentos dos meus alunos recebendo cantada após postar uma foto no Instagram, recebendo buquê de flores, e tudo isso porque os caras são muito foda, as mulheres têm medo de perder. E eu falei, quando a mulher tá diante do homem que ela deseja, esquece, irmão, ela faz tudo o que você imaginar. Tem mulher que vai na porta da cadeia, tem mulher que abre relacionamento para trazer outra mulher,
pra agradar, vou te trouxe outra mulher, não que eu concorde com isso, mas faz isso. Tem mulher que aceita traição, não que eu concorde, mas aceita por quê? Porque ela prefere estar com um cara foda do que ficar com um cara qualquer. Então, quanto mais foda você for, mais mulheres e melhores mulheres e os melhores relacionamentos você vai ter. Acabou. Só que para pra pensar. Chega um cara ensinando isso, muito mais novo do que você, com menos audiência do que você, e ele pega mais visualizações e tem mais alunos, opa, eu tenho que acabar com esse cara. E aí, o cara começou a inventar um monte de mentiras, tá? Inclusive falando que, né, sobre contratar garotas. Agora você vai entender um pouquinho da minha essência para que você perceba que isso não aconteceu e que ele vai ter que provar isso na justiça. Eu, antes de começar no mundo de relacionamentos, de desenvolvimento pessoal masculino voltado para homem, né, eu falava sobre desenvolvimento pessoal. A minha base, tá, de inspiração, o cara que eu comprei o curso, o protagonista do Felipe Marx, tá, e eu li o livro que ele me indicou, que foi o livro que realmente mudou a minha vida, que é o livro Poder da Agora, que eu sempre indico nos meus treinamentos e em alguns vídeos aqui também. Esse livro, ele me despertou para a vida. Ali eu tive a sensação que eu tive o poder de construir aquilo que eu quisesse. Na época, eu morava lá no quartinho da minha avó, né, no fundão da Zona Leste, lá em Itaquera, né, andava no Chevette velho do meu avô, mas já tinha um emprego legal, já estava formado na faculdade e tal, estava fazendo pós-graduação. E ali eu vi, não, eu quero viver uma vida onde eu ajude outras pessoas, porque era o que o Felipe Marques fazia, ele vivia uma vida de propósito, ele ajudava outras pessoas e conseguia viajar gravando vídeos, se relacionar com mulheres interessantes, e falei, meu, eu quero essa vida para mim. E ali eu comecei a produzir conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ele me ensinou, ó, você tem que se autoconhecer, você tem que desenvolver a sua personalidade, você tem que ter consciência, você tem que controlar os seus pensamentos, usar a sua mente como ferramenta. E aí eu fui me autoconhecendo e tendo controle sobre mim, e o que aconteceu? Aquilo foi tão forte que eu achei, olha só como eu comecei a produzir conteúdo. Eu li aquele livro, quando eu terminei, eu era uma outra pessoa. E eu falei, cara, esse conteúdo não pode ficar só comigo. Outras pessoas têm que saber desse conteúdo. As pessoas, elas têm que ter consciência de que eles são a consciência por trás dos pensamentos, que você não é essa voz na sua cabeça. E que você tem o poder de controlar essa voz. E quando você controla essa voz, você ganha um poder para usar a ferramenta do jeito certo, usar o cérebro do jeito certo, que é o quê? Para pensar naquilo que você deseja. Seja fazer dinheiro, seja meter o shape, seja ter bons relacionamentos, seja viajar, construir a vida que você quer. E é por isso que hoje eu vivo viajando, inclusive eu tô na África do Sul agora, aqui em Quintal, a cidade mais linda do mundo, né? Viajando com uma gata do lado, que é a minha namorada, já estão uns 3 anos juntos, e tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, e ajudando outras pessoas. Não precisei ficar falando mal de outras pessoas, entendeu? O máximo é usar comportamentos como exemplos do tipo de mulher que você não se relacionar, mas eu nunca ataco uma pessoa, né? É sempre o comportamento. E aí, olha o que aconteceu. Essa transformação foi tão grande na minha vida que eu falei, cara, esse conteúdo não pode ficar só comigo. Eu senti a sensação de que eu tinha que, de alguma forma, eu fui tão grato àquele conteúdo que eu, não, esse conteúdo não pode ficar só comigo. Outras pessoas têm que ter acesso a isso. E o que eu fiz? Comecei a escrever textos sobre aquilo que eu tinha entendido e comecei a publicar no meu Instagram pessoal. Se você entrar no Gabriel Amorim R, você vai ver, tá? Todo o meu conteúdo, quando eu comecei no mundo da internet, do desenvolvimento pessoal, de vídeos. Eu não comecei falando sobre relacionamento, não comecei falando sobre a rede, não comecei falando sobre mulheres, comecei falando sobre se desenvolver. E ao mesmo tempo que eu compartilhava minhas ideias, aquilo que eu entendia, tentando ajudar outras pessoas, porque aquilo tinha me ajudado muito, o que começou a acontecer? Eu comecei a treinar, comecei a ler livros a rodo, comecei a me expor na internet porque eu gravava muito stories, gravava muito vídeo, então eu comecei a desenvolver a minha comunicação e melhorei meu estilo, comecei a ganhar mais porque eu assumi cargos de liderança pela postura que eu estava tendo diante da minha vida. E as coisas começaram a melhorar. E eu compartilhando isso, as minhas ideias, o que começou a acontecer? Mulheres começaram a dar em cima de mim. Mulheres que eu tinha no meu Instagram, que antes eu só vivia correndo atrás, tentando chamar atenção, igual o bobão, né, da sedução fica. Tipo assim, ai, tem que responder tal stories. Tipo assim, fica igual um bobo da corte na frente da mulher fazendo gracinha pra ver se ela. Pô, tem homens que não querem isso. Eu não quero isso. Tá? Eu não tô me desenvolvendo pra ficar igual um bobão tentando provar, olha só como eu sou bom, olha só como eu mereço dormir com você, olha só. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
A pessoa ela tem que ter consciência. Então eu tenho que aprender a expor o meu valor, expor o meu VSM para o mundo para que ela já me queira, sem eu precisar ser exatamente com o ensino. Só que como que eu aprendi isso? Como que surgiu o VSM na minha vida? Eu compartilhando esses conteúdos sobre consciência, sobre autoconhecimento pessoal, sobre inteligência emocional, eu comecei a atrair muita mulher, com zero esforço. Foi daí que eu falei: "Caraca, mano, então é isso". Eu lembro que foi o ápice, assim, que pra mim que eu falei: "Mano, na moral, isso não pode ficar só comigo, eu vou ter que criar um conteúdo sobre isso". Foi quando eu postei a foto de uma lua, tá, que eu morava numa casa com laje da minha avó, como eu estava muito nessa vibe de autoconhecimento, estava muito conectado com a natureza, eu viajava muito pra praia, eu ia muito no parque, que eu morava do lado do Parque do Carmo, então eu estava muito conectado com a natureza nessa época. E eu, mano, eu gosto até hoje, aqui é a cidade do pôr do sol, né, então eu gosto de assistir o pôr do sol, que o pôr do sol é um evento, no Brasil a gente tem muito isso, muito em São Paulo principalmente, né, mas aí eu vi a foto da lua porque vi a foto da lua, postei uma foto da lua porque a lua, ela sempre subia muito grande ali na laje da minha avó. E aí 2 mulheres comentaram algo assim, tá, uma falou: "Ah, imagina a gente no quarto de motel, aqueles motel com teto solar, que abre assistindo essa lua, estando juntos, tal". E a outra: "Imagina a gente tomando um banho juntos de cachoeira, assistindo esse luar, biriri-bará". Eu falei: "Cara, eu postei foto da lua, não foi uma foto minha, não foi uma foto minha após a academia, foi uma foto da lua". E elas deram em cima de mim. Eu falei: "Então é só isso, então quando você expõe o seu valor para o mundo, as mulheres se jogam pra cima de você". Eu falei: "Isso não pode ficar só comigo". E até então eu não sabia que isso era VSM. Eu não sabia que isso era uma tática de atração. Eu só estava tentando ajudar outras pessoas, eu só estava tentando agregar valor, porque aquilo tinha me mudado, eu queria que outras pessoas tivessem acesso àquilo. E eu fiquei produzindo conteúdo durante uns 2 anos, tá. Não dei certo, né, produzindo conteúdo, eu não sabia nada de como produzir, não sabia como vender, não sabia como criar produto, não sabia nada sobre marketing digital, né. Só que ali eu aprendi tudo que eu não poderia fazer. E aí, eu comecei a consumir muito conteúdo do Bruno, né, da Social Arts, porque eu entrei num relacionamento, né, e para entender as dinâmicas de relacionamento, eu acabei consumindo muito conteúdo e gostei muito de falar sobre relacionamento, aprendi muito ali. Aprendi muito na prática, com mulheres dando em cima de mim, me relacionei com muitas mulheres ali, depois eu comecei a namorar e aprendi muito durante meu relacionamento, e até o ponto que eu falei: "Cara, eu vou começar a produzir conteúdo sobre relacionamento". No finalzinho da pandemia, final de dezembro de 2020 foi quando eu criei o Sedutor Afro. E por que que eu criei o nome Sedutor Afro? Primeiro, como eu já produzia conteúdo na internet, os meus amigos próximos, eles já me zoavam pra caramba, né, eles me chamavam de Afrocoach, né. E aí, pô, eu peguei o afro desse Afrocoach. E aí, quando eu fui começar a falar sobre relacionamento, na época era um boom de sedutor. Ah, era sedutor nato, sedutor sei o que lá, sedutor sei das quantas. E eu falei: "Cara, eu vou usar o nome sedutor, só que eu vou falar mal de sedução, né, mal, né, eu vou contra a sedução". E aí eu tá bom, vou colocar, vamos ver se vai dar bom. Coloquei lá sedutor afro, e o fato de eu colocar como sedutor afro e não ensinar como ficar chegando em mulher e ficar batendo muito nisso, e ainda ensinar como atrair, cara, foi onde eu fui odiado, todo mundo falou mal de mim, inclusive tem um que tá seguindo falando até hoje mal de mim, né, inclusive ele é o que eu citei aqui, mas óbvio que eu não vou falar o nome, porque o conteúdo dele só gera hype assim, então é indiferente, tá. Eu acabei sendo muito atacado, né, mas muito mais porque eu comecei a trazer uma nova vertente sobre relacionamento, que o cara não precisava ir para o meio da Paulista num domingo, ficar chegando em um monte de mulher desconhecida, tomando não, 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 não até aprender. Se tinha um caminho dele focar nele, ou seja, ele tá fazendo coisas para si mesmo, então ele tá ganhando tempo, tá ganhando vida, tá ganhando objetivos, tá, tipo, se construindo, e a mulher vai dar em cima dele por conta disso. Se ele souber se expor, se ele souber usar o VSM dele. Então eu ensinei essa vertente. E o melhor, começou a dar muito resultado. O problema é que deu resultado. Como eu vim de uma verdade e não de uma manipulação, eu vim do meu desenvolvimento pessoal, né, onde eu agregava valor, eu falo, cara, constrói seu valor, expõe o seu valor, agregue valor. Esse era o lema. Esse é o lema do download vai ser, inclusive. Construa o seu valor, expõe o seu valor, agregue valor. Você vai ter mulheres infinitas na sua vida para se relacionar. E aí, o que começou a acontecer? Começou a dar resultado. Muitos alunos que estão na comunidade até hoje, tá? Do VSM, eles mandam depoimento com mulher do lado, mandam depoimento com mulher do lado. E eu comecei a compartilhar o que aconteceu. Os caras, eu quero isso. Os caras mandam print das meninas respondendo as histórias dele, chamando pra dormir junto, tá? E dando em cima, dando cantada, elogiando. Aí eu falo pra mim, por que eu vou sair da minha casa pra ir lá na Paulista, sendo que a mulher pode vir até mim? Não que você não vá sair. Quando você for sair, você vai poder usar o seu valor. Você vai ver que você vai chamar muito mais atenção na academia, no rolê, no trabalho.
E aí, as mulheres já te querendo antes mesmo de você falar com elas, quando você tomar a atitude de simplesmente chegar, você não vai ficar se preocupando da fórmula certa de falar. É só você ter confiança. E como você não vai ter confiança se a mulher já te quer antes de você falar com ela? Então você já chega sendo alguém superior. Você já ativa a hipergamia nela, ela vai querer ficar com você porque você chega alguém que ela deseja. Então eu falo, por que que você vai ficar se preocupando com uma coisa tão irrelevante que você deveria ter aprendido isso na sua escola? Se comunicar, falar. Pô, só pagar curso para aprender a falar. Poses de como fazer poses no bar, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? E o que eu ensino é sobre desenvolvimento pessoal masculino. Esses produtores que não entraram no meu treinamento e falam, eles não sabem. Quem é aluno aqui sabe a transformação que eu causo. Eu já tirei nego do tráfico, já ajudei milhares de caras a perder a virgindade. Vários caras que estavam se sentindo isolado por conta de término com a ex, conseguiram uma mulher melhor. Vários caras que não tinham nada na vida, tiveram suas primeiras conquistas, carreira, ganharam grana. Mas eu tenho, assim, depoimentos de tudo que você imaginar, tá? De tudo que você imaginar, por conta de eu ter essa base do desenvolvimento pessoal, tá? E é basicamente isso que eu ensino no aulão. O cara se desenvolver, ser o melhor. Aí vamos parar pra pensar. Por que que um cara que gera tanto resultado, que agrega tanto valor, que já tá num relacionamento, ele vai precisar pagar alguém pra fazer um vídeo fake? Não faz sentido. Eu nunca precisei disso, tá? E isso ele vai ter que provar. Então, preste atenção nas pessoas que vocês seguem. Porque se a pessoa só consegue visualizações, só consegue crescer atacando outras pessoas, ele virou o famoso exposed guy, né? Tipo assim, vive de polêmica, vive de falar mal dos outros, mas ele mesmo não tem valor. Ele mesmo não gera resultados. Porque se ele gerasse resultados, qual que é a necessidade de falar de outras pessoas? E detalhe, essa pessoa falou mal de todo mundo. Desde que eu vejo na internet, ele teve treta com todo mundo, até com quem não é do nicho. Então, se você tem problema com todo mundo, né, e na tua cabeça você acha que todo mundo tem problemas, a realidade, o problema é você. É isso, acabou. Entendeu? Então, assim, prestem atenção nas pessoas que vocês acompanham, tá? E o melhor meio de você fazer isso é ver os resultados das pessoas. Ver o resultado dessa pessoa na vida pessoal e ver o resultado dele com os outros alunos. Quem que você quer acompanhar? Um cara que viaja o mundo, que se relaciona com mulheres bonitas a hora que quiser, que ajuda outras pessoas, que agrega valor, ou uma pessoa que vive de falar mal dos outros? Não faz sentido. Então, não acredite naquilo que você vê na internet. Muito provavelmente essa pessoa está tentando fazer uma difamação e vai pagar juridicamente para isso, por conta disso, com a intenção de desespero, sobrevivência. Pô, quebraram o meu mercado, todo mundo que falava sobre sedução mudou de nicho, eu tô arcaico aqui, né? Então preciso dar um jeito de conseguir vender. E ajudou e encontrou o pior jeito, falando mal dos outros. Então, assim, desejo boa sorte. Essa é a primeira e última vez que eu vou falar sobre isso. É só um posicionamento aí para você que ouviu isso, esse burburinho. Mas se você não sabia disso, pelo menos agora você sabe da minha história, sabe do meu propósito, que é agregar valor, ajudar você a construir a vida que você quer, ser o cara foda que você quer e ter a mulher como uma simples consequência. Esse é o conceito do aulão. Não é ficar bonitinho e entrar na academia. Se fosse assim, eu não teria mais de 17 mil alunos. Eu não teria esse meu treinamento. Esse é o meu primeiro treinamento aulão de VSM e vendo até hoje, mais de 5 anos, tá? Então, assim, ele não estaria funcionando até hoje se fosse só isso, se fosse tão simples. Agora, quero ver o treinamento que vai te ensinar a ter controle sobre a sua própria mente, que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo de vida e que vai usar tudo isso para atrair a mulher que você quer, onde você não vai precisar se esforçar, tá? Manipulando elas, elas vão chegar em você. Quero ver quem te ensina a fazer a mulher chegar em você. O ponto é, não é que você vai ficar sentadinho em casa, elas vão chegar. Isso vai acontecer de forma natural porque você é muito foda. Quando você é muito foda, você não precisa se esforçar. Acabou. Só que se você quiser tomar shield, você vai tomar shield do jeito certo, sem precisar manipular ninguém e tendo confiança, porque você sabe que você é foda e você sabe que ela já te quer. Agora, se você quer ficar tentando a sorte, tomando rejeição a não, boa sorte. Comigo você não toma rejeição, porque você aprende a velocidade de interesse também. Então, aprende com quem vive uma vida foda e deixa quem fala mal dos outros falando lá. Deixa ele fazer a vida dele, vamos seguir a nossa. Mas agora você conhece um pouco da minha história, o meu real propósito. E pensando bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar um cupom de desconto para você que chegou até o final, tá? O cupom de desconto vai ser a palavra seguinte:
assunto infinito. Quem colocar assunto infinito no primeiro link da descrição do aulão vai ganhar 50% de desconto. É isso, irmão. Faça bom proveito, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tamo junto.